Esquecendo as chaves de seu consultório, o cirurgião voltou para casa. Ao entrar silenciosamente no corredor, ficou paralisado ao ouvir sua esposa e sogra conversando. Carlos Torres era cirurgião pela graça de Deus, e isso dizia tudo. Era sua essência e vocação, sem ela, não podia se imaginar. Quero ser médico, um cirurgião, afirmava Carlos desde muito jovem. A profissão era nobre, mas infelizmente já não era tão respeitada nem lucrativa como antes. Além disso, ninguém na família tinha qualquer conexão com a medicina, então seus pais ficaram perplexos com a escolha do filho. Filho, talvez devesse pensar um pouco mais. A formação é difícil e longa. Entende as perspectivas? Sabe o que terá que enfrentar? Lamentava sua mãe. Sim, Carlos, perguntava seu pai, talvez devesse escolher algo mais tradicional? Um economista, um advogado? Não, eu sei quem devo ser, insistia o filho categoricamente. O adolescente demonstrou uma persistência extraordinária. Os pais só podiam dar de ombros, o que poderiam fazer? Era sua escolha. Embora, é claro, continuassem preocupados e duvidando entre si. Mas Carlos não tinha dúvidas, simplesmente via o objetivo e avançava em direção a ele. Como poderia um garoto que nunca havia sido exposto a esse mundo específico ter tal determinação? Só quando ele avançou na faculdade de medicina, vendo o sucesso do filho e o brilho em seus olhos, os pais finalmente se acalmaram, maravilhados com a sabedoria e visão do filho. E Carlos, ignorando todo o resto, apenas perseguia seu sonho. Sim, era um caminho longo e espinhoso, mas o jovem o superava passo a passo. Não tinha ansiedade nem insegurança. Isso era o mais importante. Até os professores experientes, com vasta experiência prática, admiravam seu talento. Durante as sessões práticas, sua forma de manusear o bisturi, seu conhecimento, sua compostura, sua capacidade de controlar toda a equipe na sala de cirurgia, mesmo sendo estagiário, tudo indicava que estavam diante de um futuro cirurgião de destaque. Tendo completado seu caminho universitário, o estágio e se tornado residente com permissão para realizar cirurgias independentes, Carlos estava infinitamente feliz. Via seu trabalho não como uma rotina e obrigação, mas como uma celebração, uma forma de autodescobrimento. Dia após dia, a vida inteira do jovem cirurgião era dedicada à sua profissão, e cada paciente era criticamente importante para ele. Carlos se esforçava ao máximo por cada paciente, independentemente de sua fadiga, privação crônica de sono e terrível carga de trabalho. Via isso como seu dever e não podia fazer de outra maneira. Sua rotina de vida consistia apenas em trabalho interminável, não havia espaço nem para um momento de descanso ou autocompaixão, já que muitas pessoas precisavam de ajuda. Carlos era apaixonado por seu trabalho, e no trabalho estava o sentido de sua existência. A gratidão dos pacientes em recuperação e seus familiares não conhecia limites. Todos viam essa dedicação do jovem cirurgião. Até a equipe médica júnior intermediária, geralmente cínica, o tratava com respeito e admiração. Educado, inteligente e justo, o homem era querido por todos. Mas tudo tem um lado negativo. Naturalmente, um foco tão dedicado afetava principalmente outros aspectos da vida. Em primeiro lugar, impactava sua esfera pessoal. Carlos simplesmente não tinha capacidade física para dedicar tempo suficiente à sua família. Não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, havia trabalho que ocupava uma enorme quantidade de tempo, e ele precisava dormir, o que basicamente esgotava seu dia. Isso não podia deixar de causar insatisfação em sua esposa, Regina. Constantemente o confrontava, exigindo atenção e cuidado. Carlos sinceramente não entendia essas queixas. Sempre foi honesto em dizer que o trabalho era sua prioridade principal. Nunca construiu castelos no ar, prometendo estar em casa às 6 da tarde, isso simplesmente era impossível. Pensava que Regina deveria ter entendido as regras do jogo desde o início. Parecia que ela as aceitou quando concordou em ser sua esposa, passar a vida com ele, ser seu apoio confiável. Mas, como costuma acontecer, a jovem superestimou suas forças. Não estava preparada para se tornar a clássica esposa que espera silenciosamente o marido junto à janela. Seu trabalho a incomodava, a enfurecia, e sua ausência em casa, esses intermináveis pacientes dos quais não conseguia se afastar, eram uma fonte constante de frustração. Regina realmente não entendia por que seu marido não se transferia para uma clínica particular.
Tinha tantas ofertas lucrativas, haveria menos trabalho, um salário muito mais alto. Quem recusa tais condições? Mas Carlos era esse tipo de pessoa. Recusava-se obstinadamente a considerar qualquer oferta, permanecendo leal ao seu hospital. Todas essas discussões conjugais pareciam bater em ponta de faca. O que poderia argumentar? Havia explicado centenas de vezes por que agia como agia. Simplesmente não podia fazer de outra maneira. Sua esposa não entendia e continuava reclamando: baixo salário, muito trabalho, sem tempo, e a lista continuava. O que poderia dizer? Culpado. Mas Carlos não podia mudar a si mesmo. Enquanto sua esposa não cedia e continuava pressionando-o incansavelmente. Quanto tempo mais isso vai continuar, Regina? Exclamou ela mais uma vez. Quando vou significar algo para você? Parece que preciso acabar na sua mesa de cirurgia para que isso aconteça. Por favor, chega de dramatismo. Carlos resistiu cansado. Isso continuará por toda a minha vida, e te avisei honestamente desde o início. O trabalho vem em primeiro lugar. Sim, assim foi e será para mim. Fui uma tola apaixonada, por isso aceitei. Se ao menos trouxesse um dinheiro decente para a família. Mas isso? Quem precisa disso tudo? Regina, eu preciso disso como ar, entende? Não posso viver sem isso. Então vá para uma clínica particular. Opere, seja cirurgião, só que menos horas e por mais dinheiro, replicou sua esposa sem perder o ritmo. Estamos dando voltas de novo. Você não me entende. Estou cansado. Chega. Carlos olhou para o relógio com horror. Tenho que acordar em 4 horas. Sinto muito, terminaremos isso mais tarde. Sempre é assim, Regina não se deu por vencida. Nunca há tempo para mim. Ele mais uma vez deixou o campo de batalha em casa, arrasado e exausto. Essas discussões e brigas só drenavam sua energia. Era como se Regina se recarregasse gritando, enquanto o esgotava. Há alguns anos, sua esposa acrescentou outra queixa aos seus constantes reproches: queria ter um filho e estava decidida a respeito. Carlos pediu que esperasse, acreditando que não era o momento certo. Estava focado em sua carreira e queria se tornar chefe do departamento. Afinal, ter filhos não era urgente, ainda havia tempo. Em princípio, Carlos amava crianças e ficaria feliz em tê-las, mas questionava razoavelmente o propósito de tê-las se não iria poder vê-las. Simplesmente não tinha os recursos para criar um filho. Não tenho 16 anos, sabia? Gritou sua esposa. Quando se supõe que devo ter um filho? Aos 40, quando terminar de brincar de cirurgião. Acho que você está exagerando. Só tem 32 anos, ele contra-atacou. Qual é a pressa? Quero um filho, insistiu Regina. E não sou contra, mas não aqui e não agora. Quer criar o bebê sozinha? Acho que isso levará a novos conflitos. Você estará eternamente insatisfeita porque não passa o tempo suficiente com o bebê. E sim, será assim. Como poderia ser diferente quando você só dorme 5 horas por dia? Carlos, o melhor que pôde, apelou para a lógica e o bom senso. Alguma vez foi diferente? Perguntou sua esposa entre lágrimas. Algo mudará algum dia? Não sei, admitiu honestamente o cirurgião. Só posso falar sobre o que está acontecendo agora. Regina ia para o quarto de mau humor, sentindo que seu marido era culpado de todos os pecados mortais, acreditando que ela fazia tudo por ele. E ele? Da perspectiva de Carlos, não se via como o marido perfeito, claro que não, mas era honesto com sua esposa. Tentava explicar sua posição, sua verdade. Mas tudo em vão. Era o conflito eterno, quem tem razão e quem não tem. Cada um com seu próprio ponto de vista, sua própria visão. O pior de tudo, a mãe de Regina, Dona Marisa, sempre estava do lado dela. Sua relação com Carlos era muito complicada. Nem sequer tentava esconder sua antipatia, para que se incomodar com cortesia. Dizia o que pensava diretamente, geralmente lançando acusações enquanto defendia sua filha. Aos olhos de sua mãe, Regina sempre tinha razão. Qualquer encontro entre Carlos e sua sogra imediatamente se transformava em uma discussão. Simplesmente não conseguiam conversar tranquilamente um com o outro.
O único consolo era que Carlos trabalhava constantemente, então havia menos. Ela estava quase sempre em sua casa, aparentemente dando apoio moral e cuidando de sua filha. Felizmente, seus pais não interferiam, não tentavam impor abertamente suas opiniões. Caso contrário, teria sido um caos completo. Isso o enfurecia. Não conseguia entender por que sua sogra estava sempre por perto, se metendo constantemente em sua família. Isso era normal? Viviam separadamente, por que vir tentar estabelecer suas próprias regras, dar conselhos e comentar sobre tudo? Sem dúvida Regina permitia esse comportamento, já que não fazia um movimento sem sua mãe. Assim, enquanto a carreira de Carlos estava em bom caminho, com perspectivas promissoras, sua vida pessoal estava desmoronando. Não tinha solução, não tinha saída. Seus pais de alguma forma conseguiam se dar bem, parecia que sua mãe escutava seu pai e podia se colocar no lugar dele. Por que Regina não podia fazer o mesmo? Quem tinha culpa? Esses pensamentos depressivos consumiam cada vez mais Carlos e, para ser honesto, ele até começou a contemplar o divórcio. O casamento não cumpria em absoluto suas expectativas. O que Carlos esperava quando conheceu Regina? Apaixonou-se e pediu-a em casamento. Pensou que a moça se tornaria sua esposa, seu apoio confiável, que se apressaria para voltar para casa porque sua amada estaria esperando. Mas qual era a realidade? Ao contrário, cada vez ficava mais noites no hospital, em seu consultório, mesmo quando não havia necessidade profissional. Não queria ir para casa e ouvir as mesmas reclamações repetidamente ou, pior, encontrar-se com sua sogra. Diante de tal perspectiva, era muito melhor fazer uma refeição na lanchonete local e dormir no sofá desconfortável. Pelo menos seus nervos ficariam intactos. Carlos pensava em como teria que operar na manhã seguinte, interagir com pacientes e seus familiares. Quanto tempo duraria se continuasse abalando ainda mais seus nervos? E, para ser honesto, quase todos os seus colegas estavam divorciados. Aparentemente, os laços familiares simplesmente não conseguem suportar tal trabalho, esse ritmo frenético de vida. Até os mais compreensivos e pacientes se rendiam. E Regina, sejamos sinceros, por natureza não era uma esposa compreensiva nem paciente. Tinha pouca empatia ou simpatia. E pior ainda, falavam línguas diferentes. Quantas milhares de vezes ele havia tentado explicar-lhe sua verdade, porque não queria deixar o hospital da cidade e se dedicar ao setor privado. Mas não, sua esposa ou não entendia ou não queria entender, repetindo sempre o mesmo, menos trabalho, mais dinheiro, sem tentar compreender que para ele isso não era um atrativo. Tudo isso se acumulava em uma negatividade interminável. Carlos estava cansado de voltar para casa para receber uma nova dose de queixas e insatisfações. Era difícil lembrar de um dia em que ele e Regina conversassem pacificamente, se comunicassem sobre outros assuntos ou discutissem algo. A casa já não era um lugar de fortaleza, um lugar onde pudesse descansar. E já tinha estresse interminável. Então, qual era a saída? Uma noite, enquanto estava de plantão na sala dos residentes, Carlos se encontrou sozinho com um colega. O chefe do departamento de traumatologia, Lucas Rossetti, era um homem experiente, muito mais velho que o cirurgião, e recentemente havia se divorciado pela terceira vez. Mas agora parecia muito feliz e satisfeito com a vida. O jovem colega não pôde resistir a perguntar, ansioso por aprender sobre a experiência pessoal de alguém mais velho. A pergunta de Carlos não surpreendeu em absoluto o traumatologista. Sim, divorciado de novo, esclareceu o homem. Queria um sistema de apoio sólido em casa, mas, não funcionou de novo. E caí nisso. Sabia que não funcionaria, mas ainda assim tinha esperanças. O jovem cirurgião ficou ainda mais triste e concluiu tristemente: parece que terei que passar por isso também. Meu casamento com Regina simplesmente não está funcionando. Carlos esperava apoio, compreensão, pensando que se alguém, o traumatologista experiente e repetidamente fracassado, o entenderia. Vamos, novato, despediu Lucas. Ambos são muito jovens, por isso não funciona. Os hormônios ainda estão à solta e ditando o comportamento. Espere, dê tempo. Talvez ela se acalme. Ela te critica, não é? Carlos apenas assentiu em resposta. Claro, todos temos os mesmos problemas.
esposas que não têm nada a ver com essa profissão, sentadas em casa e sem entender o que seus maridos fazem aqui. Daí as constantes brigas. Faça o que achar melhor, mas eu não me apressaria se fosse você. Você se arrependerá, obviamente. A menos que as coisas estejam realmente ruins. Se você não estiver no fim da linha, sabe? Você sabe o que é chegar a um apartamento vazio depois de um plantão? Inhar macarrão para si mesmo, e isso se conseguiu comprar com antecedência? Honestamente, é horrível. Dá vontade de uivar, suspirou Lucas amargamente, claramente perdido em seus pensamentos, lembrando suas próprias experiências. Após uma breve pausa, continuou, e olhe para nosso chefe. Está casado há 40 anos. Você consegue imaginar isso? Sim, uma mulher santa, muito paciente, disse Carlos com inveja. Oh, sorriu o traumatologista. Provavelmente era diferente quando era mais jovem. A sabedoria e a paciência não chegam de imediato. Essas qualidades não são típicas dos jovens. Na nossa juventude, todos somos maximalistas, egoístas, egocêntricos, focados apenas em nossos interesses. É normal. Com o tempo, surgem outras qualidades. Quantos anos tem sua esposa? 32, como eu. Ela se acalmará. Ainda é jovem, viva demais e orgulhosa. Vai se acalmar, amadurecer. Lucas tentou tranquilizá-lo. Carlos queria acreditar que seu colega tinha razão, mas seu coração sugeria o contrário. Talvez Regina realmente se tornasse mais calma, paciente e sábia com a idade. Escutaria seu marido e o respeitaria. Mas durariam até esse momento luminoso? Parecia pouco provável. Um deles poderia simplesmente não suportar a situação atual. E Carlos queria acreditar que poderia superar a si mesmo, ser mais inteligente, elevar-se acima de tudo isso. Mas tinha cada vez menos esperança. Infelizmente, o dia seguinte em casa trouxe outra decepção, confirmando todos os seus pensamentos mais tristes e preocupantes. Regina, infelizmente, estava de muito mau humor, e a discussão subsequente foi além da imaginação. Carlos escutou estoicamente todas as queixas de sua esposa, assentindo em silêncio, tentando não se alterar. Mas a raiva de sua esposa só se intensificava em resposta à sua reação passiva. E como se comportar? Se gritasse, a enfureceria, e se ficasse em silêncio, a enfurecia ainda mais. Exausto de lutar contra o incompreensível, praticamente suplicou por misericórdia: Regina, te imploro, deixemos essa conversa por agora. Tenho uma terrível dor de cabeça e não dormi nem um segundo. Foi um dia muito difícil, não dormi mais de 30 horas. Esta súplica foi vista como covardia por Regina, e ele imediatamente pagou por isso. E você acha que eu não estou cansada? Também trabalho dia e noite. Além disso, tenho que estar constantemente lavando roupa, limpando e cozinhando em casa, como um hamster numa roda. Você só vem para casa para dormir e depois vai embora, sua esposa desabafou, e suas palavras só desencadearam uma nova diatribe. Não te obrigo a fazer as tarefas domésticas. Coloco minha própria roupa na máquina, as penduro eu mesmo, como na lanchonete. Novamente, tudo foi em vão. Sua esposa distorcia suas palavras. Então está me acusando de ser uma má dona de casa? Oh, Deus! Regina, o que é isso? Onde eu disse isso? Carlos finalmente perdeu a paciência e protestou. Só estava dizendo que tento não te sobrecarregar com todas as tarefas domésticas e faço o que posso por mim mesmo. Mas quem o escutava? Depois de tantos anos, deveria ter se acostumado a que suas palavras fossem distorcidas e tiradas do contexto. Deveria ter ficado calado. Por que sequer tentei? Repreendeu-se internamente. Só dei mais combustível para suas queixas e gritos. Regina era consistente. Os temas já estavam estabelecidos. Reclamava de como tudo a incomodava, que sempre faltava dinheiro e que Carlos nunca estava presente. Ele estava farto disso. O mesmo, uma e outra vez. Não queria discutir. Embora tivesse contra-argumentos. Como assim faltava dinheiro? Viviam em seu próprio apartamento, bem reformado, sem dívidas, capazes de se permitir muitas coisas. Da sua perspectiva, não havia razão para reclamar.
Mas sua esposa via as coisas de maneira diferente. Para ela, tudo parecia sombrio, e expressava seus ressentimentos. Isso o enfurecia ainda mais que os gritos. Via pessoas que realmente passavam mal, que enfrentavam problemas reais e dificuldades genuínas. Em comparação, a constante insatisfação de Regina parecia um insulto aos demais. Era como se vivesse em um mundo diferente. Regina sempre olhava para cima, vendo o que lhe faltava para ser feliz, o que não tinha. E Carlos via as coisas de outro ângulo. Via quanto tinham em comparação com outros. Entendia quão afortunados e felizes eram. Queixar-se a Deus por seus problemas menores, em outro episódio de acumulação, lhe parecia pecaminoso. Como poderiam se entender? Era incompreensível e impossível. Carlos estava perdido em seus pensamentos enquanto continuava a diatribe de sua esposa. Tentou se desligar e apenas assentir. Qual era o ponto de iniciar outra discussão quando ninguém escutava? Às vezes sucumbia às emoções e negligenciava a razão, mas tentava se manter no controle. Felizmente, Regina tinha seus próprios afazeres. Teve que interromper seu fluxo de negatividade porque estava atrasada. Só depois que ela saiu, ele pôde respirar aliviado. Finalmente alcançar o banheiro e ir para a cama. No entanto, já estava preocupado com a noite. Como seria? Sua esposa começaria a gritar de novo? Como se comportaria? Se fosse assim, preferiria passar a noite no trabalho. Só o pensamento das cirurgias desafiadoras programadas para o dia seguinte o fazia ficar em casa. Ao menos enquanto ainda havia esperança de conseguir algum sono em uma cama confortável. Surpreendentemente, à tarde tudo parecia ter se acalmado. Regina preparou o jantar e, durante a refeição, até tiveram uma conversa casual sobre assuntos triviais e notícias. Embora tudo parecesse pacífico, Carlos ainda se sentia inquieto. Parecia-lhe que sua esposa estava mais nervosa do que o usual, embora tentasse ocultar sua ansiedade. Isso era exaustivo. Tal comportamento era muito pouco característico dela. Se algo a perturbava, normalmente falava sobre isso sem parar, nunca ocultando suas emoções. Parecia que Regina simplesmente não sabia como esconder seus sentimentos. Se não fosse pela lembrança fresca da grande briga da manhã, teria perguntado diretamente o que havia de errado com ela. Mas não hoje. Não. Apesar de seu sono interrompido durante o dia, estava exausto. Não tinha energia para escutar Regina por várias horas mais. Se ela não quer falar agora, me dirá mais tarde, decidiu para si mesmo. Todo o resto estava dentro do normal. Poderia haver alguma tensão residual, mas não estourou em um confronto aberto, o que já era uma bênção em si. O casal foi para a cama cedo, aparentemente apenas para terminar o dia. Pela manhã, embora tivesse dormido mais que o suficiente, uma raridade para um cirurgião, Carlos ainda se sentia algo distraído, dominado por um sentimento de melancolia e apatia. Sabia perfeitamente de onde vinham esses sentimentos. Seu subconsciente nunca deixava de trabalhar, e as engrenagens sempre estavam girando. Carlos começou a contemplar completamente a ideia do divórcio. A discussão de ontem havia deixado sua marca. Parecia ser a gota d'água. Sua paciência tinha seus limites. Essas intermináveis disputas com Regina o drenavam mais do que as mais complexas cirurgias de várias horas. Isso significava algo significativo, especialmente porque nas cirurgias era motivado pelo resultado final. Via o objetivo. Mas aqui, para que era tudo isso? Não restava amor. Tudo havia sido aniquilado, queimado. Regina havia conseguido isso. Ou talvez ele também tivesse culpa pelo fracasso de seu casamento. Sim, certamente tinha. Ninguém é completamente inocente, afinal de contas. Ao menos era culpado de ter se casado com alguém que não lhe convinha em absoluto. Com esses pensamentos continuando, refletindo sobre eles de todos os ângulos, dedicou-se à sua rotina habitual. Não foi até que chegou ao trabalho que Carlos percebeu que havia esquecido as chaves de seu consultório em casa. Sua mente estava em outro lugar. Droga, xingou em voz alta. Não havia remédio. Teria que voltar. Embora pudesse ter conseguido uma chave reserva na segurança do hospital, as chaves de seu cofre pessoal só ele tinha, e estavam no mesmo chaveiro. E não podia prescindir delas.
Hoje era a reunião semanal do departamento cirúrgico. Tudo havia se alinhado para deixá-lo sem outra opção senão voltar, perdendo um tempo precioso. Amaldiçoando e zangado consigo mesmo, retornou para casa fora de seu horário habitual. Naturalmente, nunca lhe ocorreu avisar sua esposa. Por que faria isso? Voltou para casa e, ao entrar silenciosamente no corredor, ouviu uma conversa entre sua sogra e sua esposa. Desde as primeiras frases, a conversa o impactou e atordoou. Podia ouvir sua sogra gritando da cozinha. Dona Marisa estava berrando com sua filha. Você perdeu o juízo? No que estava pensando, sua idiota? Como pôde engravidar do seu amante? Carlos sentiu-se congelado por dentro, um suor frio brotando por todo o seu corpo. Não sabia o que fazer. Intervir? Entrar e perguntar? Ou ao menos revelar sua presença? Regina chorava. A julgar por sua voz baixa, ela disse: Mãe, por que não anuncia para todos os vizinhos também, para que Carlos fique sabendo? Ambas as mulheres estavam transtornadas de emoções. Parecia que, mal conseguindo se recompor, Dona Marisa passou de gritar para expressar sua indignação em um tom mais moderado. Então, o que vai fazer agora? Já pensou nisso? Ainda não decidi, veio a voz de sua esposa de mais dentro do apartamento. Houve uma breve pausa, presumivelmente enquanto a mãe tentava processar tudo o que havia sido dito e avaliar quão crítico havia se tornado o comportamento imprudente de sua filha. Todos ficaram em silêncio, incluindo Carlos, que permanecia congelado no corredor junto à porta de entrada. Ele também estava tentando decidir rapidamente o que fazer, como proceder. Tudo estava acontecendo tão rápido e inesperadamente. Quase havia resolvido entrar no cômodo, revelar sua presença e conhecimento, observar suas reações e saber os detalhes, quando ouviu uma frase de sua sogra que o fez parar abruptamente. E seu amante, esse Enzo, o que diz? Perguntou indignada Dona Marisa. Ouviram-se novamente os soluços de Regina, mas Carlos estava focado no nome do amante de sua esposa. Enzo? Pensou Carlos freneticamente. Que Enzo? Conheço. Nesse momento, o cirurgião decidiu escutar o resto da conversa entre mãe e filha, esperando que pudessem revelar mais. Já se sentia como um completo idiota e não queria ser enganado novamente. Entre soluços e lágrimas, lutando para controlar suas emoções, Regina finalmente respondeu à pergunta de sua mãe. Ainda não falei com ele. Tenho medo de como ele vai reagir. Meu Deus, que idiota! Exclamou sua mãe, elevando a voz. Medo agora? Mas não teve medo de trair e engravidar, não é? Claramente a pergunta era retórica, destinada apenas a desabafar sua raiva e total incompreensão do comportamento de sua filha. Era pouco provável que Dona Marisa condenasse a traição em si. Provavelmente condenava o erro tolo de engravidar. Naturalmente, Regina não tinha nada a dizer em resposta, nenhuma defesa. Ela entendia bem o que havia feito e que era culpada. Não precisava dos comentários de sua mãe para perceber isso. Dona Marisa, evidentemente considerando as opções para sair da situação, perguntou à filha. Então, tem certeza de que o pai não é seu meio tonto legalmente casado? Embora Carlos soubesse que sua sogra o odiava, ouvir como ela se referia a ele pelas costas quase o fez reagir com os punhos dolorosamente cerrados, enquanto tentava assimilar o que havia escutado. Regina suspirou profundamente e respondeu. Não o deixei me tocar por mais de 2 meses, e a gravidez tem 5 semanas. É absolutamente impossível. Lembro até o dia exato em que fomos descuidados. Descuidados, sua mãe zombou com desdém. Não precisa vestir sua estupidez com palavras elegantes e epítetos. Após uma breve pausa, Dona Marisa continuou, como se pensasse em voz alta. Sim, não pode culpá-lo. Não é tonto, afinal de contas. É médico. Neste caso, não pode enganá-lo. Teremos que encontrar outra saída. Pobre Carlos. O que estaria passando por sua mente naquele momento? Desde o instante em que entrou no apartamento e ouviu a primeira observação de Dona Marisa, ficou paralisado, atônito. Ainda não conseguia compreender completamente que isso realmente estava acontecendo, que não era uma piada ou uma travessura. Claro, sabia que seu casamento estava desmoronando, que ele e Regina estavam à beira do divórcio.
Sabia que não conseguiriam, que não salvariam sua família. Mas isto? Estava em choque e horrorizado simultaneamente, incapaz de acreditar que sua esposa o havia traído e até engravidado de outra pessoa. Era impensável, simplesmente incompreensível. Tinha pensado que Regina nunca se rebaixaria a tal vulgaridade. Mas não lhe parecia repugnante? Por que esconder tudo, mentir, enganar? Também não a humilhava? Não teria sido mais simples procurá-lo honestamente, dizer que havia se apaixonado por outro e pedir desculpas? Por que todos esses jogos pelas costas? Claro, ele a teria deixado ir, sentia-se fisicamente enjoado e até pegajoso por ser arrastado para este triângulo amoroso. A situação era totalmente nauseante. Enquanto isso, podia ouvir os sons da discussão em curso. Dona Marisa, repensando o que havia sido dito, continuava gritando e insultando sua filha. Aparentemente, Regina já não podia suportar mais e gritou para sua mãe. Já sei de tudo isso. Por que está gritando? Qual é o ponto desse escândalo? Mudará alguma coisa? Por que está me insultando? Gritando com você? Já está feito. Então por que me contou? Dona Marisa parecia surpresa. Realmente pensou que eu reagiria de maneira diferente? Regina explodiu em soluços terríveis novamente. Chorava incontrolavelmente. A julgar pelos sons que chegavam a Carlos, ele mal podia ouvir as palavras de Regina. Ela estava histérica e quase sussurrava. Porque estou com muito medo, mãe. Até um coração tão duro quanto o de Dona Marisa não pôde permanecer impassível diante do sofrimento de sua filha. Ao ver a angústia genuína de Regina, suavizou-se e se apressou a consolá-la. Está bem, querida. Não chore. Acalme-se agora. Sairemos dessa. Seu tom e voz mudaram, quase embalando. Não se preocupe. Você ainda pode fazer passar o bebê como sendo do seu tonto, ou pode se casar com o chefe dele, se der certo. Ainda há opções. Não perca as esperanças. Assim que a última frase de Dona Marisa atingiu Carlos até o fundo, ele entendeu tudo. Casar-se com o chefe? Então o amante de sua esposa, o misterioso Enzo, era seu superior direto, o chefe do departamento cirúrgico? Esta notícia o impactou. Era inacreditável, como algo tirado de uma piada de mau gosto. Mas como poderia ser isso a vida real? Carlos pensava freneticamente o que fazer, como lidar com essas circunstâncias recém-reveladas. Isso complicava tudo exponencialmente. A conversa na cozinha havia entrado em uma fase diferente. A intensidade emocional havia diminuído e agora falavam mais tranquilamente, em fragmentos difíceis de entender. A qualquer momento, mãe e filha poderiam sair da cozinha e encontrá-lo parado no corredor. Sabia que não poderia fingir ignorância ou agir como se tivesse acabado de chegar. Não tinha tais talentos, e Carlos sabia bem disso de si mesmo. Devia tomar uma decisão. Por mais dolorosa e perturbadora que fosse a notícia, tentava pensar racionalmente, mantendo a mente fria, um hábito profissional. Reduzia-se a entender que essencialmente tinha duas opções. A primeira era irromper e criar uma cena. A outra era ir embora e pensar nas coisas com mais cuidado. A segunda opção o enervava. Por que deveria se comportar como um espião, agindo pelas costas de todos? Acaso ele era culpado de algo? Havia traído sua esposa? Não queria se sentir como um personagem em uma novela barata, sofrendo em silêncio pelas costas de todos. Por que deveria? O que havia feito para merecer isso? Todas essas considerações eram sem dúvida válidas. Mas havia uma armadilha. Se o amante de sua esposa não fosse seu chefe, não teria hesitado em irromper e expulsar ambas as mulheres de sua casa. Por que adiar? Mas a situação era delicada demais. Carlos estava pronto para perder sua esposa, já a havia perdido. Mas não estava pronto para arriscar sua carreira. Poderia mudar de emprego, transferir-se para outro hospital da cidade. Mas seu chefe tinha certas ações e influência. Não precisava apressar-se. Não queria agir precipitadamente e se arrepender depois. Uma operação complexa requer preparação e um plano detalhado, e esta situação não era diferente. Precisava proceder com cautela, pensando nas consequências e antecipando possíveis contratempos.
O cirurgião racional e reflexivo não esqueceu de pegar as chaves do bolso do casaco, a razão pela qual havia voltado em primeiro lugar, antes de deixar o apartamento. Não estava pronto para tomar uma decisão ainda. Então não era o momento. Naturalmente, Carlos continuou refletindo sobre o ocorrido durante todo o caminho de volta ao hospital, repassando cada palavra, atormentando-se. Ocupado, sem tempo a perder, uma quantidade interminável de trabalho não lhe deixava nem um só momento livre. Era como se alguém lá de cima o estivesse protegendo, redirecionando sua atenção, obrigando-o a pensar em outra coisa. De alguma forma, até estava grato pelo ritmo frenético. Proporcionava certo alívio psicológico. O trabalho era a melhor maneira para ele de reiniciar mentalmente, e hoje havia muito a fazer. Não só havia cirurgias programadas, mas também estavam trazendo pacientes de emergência. E o que havia a fazer? Tinha que arregaçar as mangas e trabalhar incansavelmente. As pessoas precisavam de sua ajuda imediatamente. Não havia tempo para sentimentalismos. Era uma grande bênção que não pensar em assuntos externos durante a cirurgia fosse um hábito profundamente arraigado nele desde suas primeiras práticas. Aos cirurgiões se advertia, não pode se distrair sob nenhuma circunstância, não importa o que esteja acontecendo. Foque-se apenas no campo operatório, sem pensamentos estranhos. O automatismo é algo bom, mas às vezes pode ser prejudicial. Assim, tudo o que havia ocorrido naquela manhã ficou muito para trás. Os pensamentos sobre isso surgiam ocasionalmente, mas rapidamente desapareciam sob a pressão das tarefas à mão. Esta abundância de trabalho provavelmente o salvou. Toda a agitação emocional se dissolveu tão rapidamente quanto havia aparecido. Agora só havia um problema a resolver, de maneira fria e racional. Não foi até às 8 da noite, apressando-se para uma reunião, que Carlos tomou seu primeiro café do dia. O que mais se pode dizer? Foi então que a ansiedade o atingiu. Era de se esperar. Hoje olharia para seu superior imediato com olhos completamente diferentes. Pensava que tinha uma boa relação, talvez até uma amizade. Conversando informalmente e perguntando sobre a vida um do outro. Agora parecia ridículo. Por mais que tentasse, Carlos não conseguia deixar de olhar para Enzo, sentado à frente da mesa, observando-o atentamente. Pensamentos corriam por sua mente, desde o absurdo de se comparar com seu rival até a ideia grotesca de se levantar e envergonhá-lo publicamente. Era tudo um disparate melancólico. É claro que Carlos não estava pronto para agir ainda. Mal tinha tido tempo para pensar. Mas não podia evitar ruminar, tentando encontrar a chave para entender por que o haviam tratado de maneira tão enganosa, traindo-o. E que irônico que fosse Carlos quem havia apresentado Regina a seu chefe na festa de Ano Novo. Tudo era tão vil e repugnante. Seus pensamentos foram abruptamente interrompidos por uma cotovelada de seu colega sentado ao lado. Olhando para seu colega com surpresa, Carlos percebeu que o estavam tirando de seu devaneio porque o chefe estava se dirigindo a ele. "O quê?" perguntou Carlos. "Senhor Carlos", sorriu o chefe, dormindo durante uma reunião de trabalho? "Sinto muito", murmurou Carlos em resposta. "Foi um dia difícil." "Entendo, tem sido difícil para todos." "Diga-me, o que houve com o relatório que lhe designei?" "Está pronto?" "Amanhã é o prazo." "Esperava vê-lo hoje." "Sinto muito." "Estará pronto amanhã de manhã?" respondeu o cirurgião em voz baixa. "Espero que sim." "Não se esqueça, prazos rigorosos, Carlos." Carlos na verdade tinha tudo pronto. Havia planejado ir ao escritório do Dr. Enzo hoje para entregar o trabalho. Mas à luz dos eventos da manhã, não tinha nenhum desejo de interagir com seu chefe, de olhá-lo nos olhos ou de falar com ele. Preferia entregá-lo amanhã de manhã, antes do início do expediente, evitando discussões desnecessárias. Esta opção parecia muito melhor. Carlos queria terminar rapidamente e ir embora, sem querer passar um minuto extra perto de seu chefe. Isso provocava pensamentos e novos episódios de autocensura. Mas não podia simplesmente se levantar e sair durante a reunião. Um colega recebeu uma chamada urgente da recepção, estava de plantão, e Carlos quase se ofereceu para ir em seu lugar. Se não tivesse levantado suspeitas e olhares estranhos, teria saído correndo. Qualquer coisa era melhor do que ficar sentado e suportar essa lenta tortura.
O que mais o irritava era que Enzo se comportava como se nada tivesse acontecido. Estava tranquilo e sereno, agindo como se tudo fosse normal. Carlos começou a se recriminar por sua covardia e falta de coragem. Deveria ter irrompido na cozinha e confrontado sem vergonha diretamente. Por que estava tolerando isso? Por que esconder que sabia de tudo? Qual era o ponto de todos esses esforços? O que se supunha que deveria fazer agora? Esses pensamentos atormentavam Carlos. O pior era que não tinha respostas. Sentia-se como se estivesse sentado entre os restos quebrados de sua vida, sem saber o que fazer a seguir. Como deveria proceder? Esquecer Regina? Mas quão vingativo e rancoroso Enzo se revelaria ser? Carlos uma vez pensou que era uma pessoa muito razoável, embora com alguns traços estranhos e desagradáveis, mas decente. Agora, como poderia prever seu comportamento? Era uma situação interessante. O chefe rouba a esposa, e o subordinado teme por sua carreira. Onde está a justiça? Existe alguma justiça neste mundo? Perguntava-se o cirurgião estupidamente. Sabia melhor do que ninguém que não existia tal coisa como justiça no mundo. Justo no outro dia, durante seu plantão, trouxeram um motorista que causou um acidente de carro. Ele sobreviveu, mas a família com quem colidiu não. Todos morreram, apesar dos melhores esforços dos médicos. Então, o que se podia dizer de seus próprios problemas triviais? Perdido nesses pensamentos, a reunião finalmente terminou. Carlos percebeu então que não iria para casa naquela noite. Dormiria em seu consultório. Não queria ver Regina, e muito menos sua sogra. Não estava em condições de olhá-las nos olhos e ver a farsa, sabendo a verdade. Era aterrador imaginar como reagiria com seu novo conhecimento se sua esposa iniciasse outra discussão, afirmando seus direitos e fazendo exigências. Não era melhor preservar seus já frágeis nervos? Dormir em um sofá era muito melhor. Por formalidade, Carlos enviou uma mensagem de texto para Regina: "Não estarei em casa esta noite. Tenho que terminar um relatório urgente." Imediatamente após enviá-la, desligou o som de seu telefone. Sabia que esta mensagem enfureceria sua esposa, desencadeando uma tempestade de emoções, e não queria ouvir nem ler suas últimas histerias e resolveria isso pela manhã. Felizmente, Carlos podia se dar ao luxo de ignorar seu telefone à noite. Um colega estava de plantão agora, e Enzo assumiria o turno pela manhã, então o chefe estaria no hospital. Era prudente se abastecer de provisões para evitar perambular pelos corredores à noite e potencialmente encontrar-se com Enzo. Estar sozinho com ele poderia levar a uma conversa amigável incômoda, que era a última coisa que Carlos queria. Toda paciência tem seu limite. Tendo preparado tudo o que precisava, sentiu que havia coberto todas as bases e sentou-se para trabalhar nos registros dos pacientes, organizando documentos e fazendo anotações. Este trabalho rotineiro muitas vezes era negligenciado, então era uma boa oportunidade para colocar tudo em dia. No entanto, os pensamentos de Carlos continuavam voltando para sua esposa e seu chefe. Quem poderia culpá-lo? Era um golpe significativo demais para simplesmente apagá-lo de sua mente e coração. Depois de lutar até as 4 da manhã e completar aproximadamente um terço de seu ambicioso plano, Carlos decidiu ir dormir. Afinal, tinha um dia de trabalho pela frente, com cirurgias, consultas e outras responsabilidades. Surpreendentemente, começou a adormecer. Não era um estado pacífico e relaxado. Em vez disso, caiu em um pesadelo problemático, escuro e sombrio. Mas pelo menos não sofria de insônia. Carlos foi acordado bruscamente por um grito terrível. Primeiro fraco e distante, depois bem ao seu lado. Uma mulher estava gritando algo incompreensível. Ou talvez ele estivesse atordoado demais para entender. Alguém estava batendo furiosamente na porta de seu consultório. Depois de alguns segundos sacudindo o sono pesado, Carlos finalmente se deu conta de onde estava e do que estava acontecendo. Reconheceu a voz da mulher que gritava, era Isabel Silveira, a chefe de enfermagem de plantão. Sua voz não cessava. Carlos! Carlos! Gritou a enfermeira, já fosse por pânico, medo ou por correr exausta de um andar a outro. Você está aí? Por favor. A luz está acesa. De fato, ele havia adormecido com a luminária da escrivaninha ainda acesa. O que aconteceu? Respondeu a contragosto.
Naturalmente, Carlos entendia que uma voz tão angustiada e em pânico de uma enfermeira experiente que já havia visto de tudo sinalizava um desastre de proporções globais. Não queria se envolver em problemas, mas Isabel estava pressionando demais. Por favor, venha rápido. Há uma crise. Ajuda, por favor. O que mais poderia fazer? Ao responder, já havia se comprometido. Rapidamente desbloqueou a porta de seu consultório e se apressou atrás da enfermeira. Ao ver Isabel, percebeu que era ainda pior do que poderia ter imaginado. Não importava o que tivesse acontecido antes, nunca havia visto a enfermeira em tal estado. Suas mãos tremiam, seu rosto estava pálido e tinha suor frio na testa. Dado que Isabel usava uniforme cirúrgico, não havia dúvida de que algo tinha acontecido na sala de operações. Incapaz de adivinhar o que poderia ser, apressou-se o mais rápido possível para lá. Sabia que tentar obter informações da enfermeira em choque seria inútil e consumiria tempo. Já haviam perdido tempo demais procurando-o e acordando-o, melhor ver por si mesmo no local. Enquanto Carlos descia correndo as escadas, mais rápido do que tomando o elevador, sua mente se enchia de centenas de suposições, cada uma mais horripilante que a anterior. Os pensamentos mais temíveis competiam por proeminência em sua cabeça. Mas o que viu o sacudiu a um grau inimaginável. Todo o piso da sala de operações estava encharcado de sangue. Embora não fosse raro com lesões graves, algo nessa cena perturbava Carlos. Parecia que todo o sangue transfundido ao paciente também havia acabado no chão. O sangue jorrava do pobre coitado. A máquina de suporte vital mostrava zero atividade. Embora estivesse claro que ninguém poderia sobreviver a tal situação, o anestesista, a enfermeira cirúrgica e todos os demais estavam de pé com rostos pétreos, cheios de medo e pânico. No entanto, uma pessoa parecia não ser afetada. Enzo continuava trabalhando no campo cirúrgico, alheio ao fato de que o paciente havia morrido há muito tempo. Carlos se aproximou de seu chefe com passos vacilantes. Sua suposição inicial estava correta, o amante de sua esposa estava monstruosamente bêbado. Sem dizer uma palavra, Carlos se inclinou sobre o paciente, observando de perto as ações de seu chefe. Lamentavelmente, estava claro sem palavras, o paciente havia sido massacrado. Enzo, em seu estado de embriaguez, havia causado estragos. Havia cortado artérias e veias. Cada vaso sanguíneo perto do local cirúrgico era um desastre. Parecia como se um açougueiro bêbado, não um cirurgião, tivesse estado trabalhando. Mesmo em tal estado, era necessário esforço para causar tal dano a uma pessoa viva. O infeliz paciente claramente havia entrado com um simples caso de apendicite aguda com risco de ruptura, o que levou a chamar o cirurgião de plantão. Chamaram sua perdição. Enzo, tire as mãos do paciente. Está morto, disse Carlos com firmeza. Quem é você para me dar ordens? Balbuciou o chefe, irritado. Se não parar, usarei a força, insistiu Carlos. Aparentemente, a determinação de Carlos inquietou o chefe do departamento. Com cuidado, na medida em que seu estado de embriaguez permitia, deixou o bisturi e baixou as mãos, olhando em silêncio para Carlos. Mas Carlos já não se dirigia a ele. Por que ninguém o deteve? Por quê? Como permitiram que isso acontecesse? O anestesista, a enfermeira cirúrgica e Isabel, que havia chegado pouco depois, baixaram o olhar, permanecendo em silêncio. Diferentemente do completamente bêbado Enzo, eles compreendiam a gravidade do ocorrido e as consequências que enfrentavam. Falem já! Como isso aconteceu? Carlos gritou de novo, incapaz de suportar o tenso silêncio. A enfermeira cirúrgica, encurralada contra a parede pelo terror, começou a balbuciar com uma voz fina e trêmula. Ele disse que nos demitiria a todos, que era o deus da cirurgia, que era uma pequena apendicite para ele, que podia removê-la de olhos fechados. Carlos respirou fundo, lutando para conter sua fúria e desespero. A sala fedia álcool e sangue, uma combinação nauseante que coincidia com o caos que tinha diante de si. Sabia que tinha que agir rapidamente e com decisão para salvar o que pudesse dessa situação catastrófica. Infelizmente, esse comportamento era muito típico do chefe quando havia estado bebendo. Sóbrio, era uma pessoa normal, mas assim que tomava uma taça, sua arrogância disparava e perdia todo senso de perigo e autopreservação quase instantaneamente. O que podíamos fazer?
Ele é o membro superior da equipe cirúrgica, o único chefe do departamento, levantou a voz o anestesista. Estava claro que havia escolhido a tática de que a melhor defesa é um bom ataque. Por trás dessa fachada, seu choque era evidente. É claro que ninguém havia imaginado que desta vez uma cirurgia com um cirurgião bêbado terminaria em tragédia. Infelizmente, isso havia acontecido periodicamente, até agora, todos haviam saído ilesos. Enquanto o paciente sobrevivesse, não havia investigações. Assim que vimos o que estava fazendo, corri para buscar ajuda. Mas foi tarde demais, Isabel não pôde resistir a acrescentar. Tarde demais, repetiu Carlos automaticamente. Tentou freneticamente descobrir o curso de ação correto. Percebeu que era o único que mantinha uma relativa calma e era capaz de pensar racionalmente. Bem, disse Carlos rapidamente. Tranquem Enzo em um escritório. Chamem a segurança para escoltá-lo. Não em seu escritório. Certifiquem-se de que ele não tenha nenhum meio de comunicação. Isabel, chame a polícia. E o diretor? Todos os presentes imediatamente se voltaram contra ele. Um coro de vozes expressando seu descontentamento. O chefe estava indignado que um subordinado tivesse ousado dar ordens. O anestesista também estava furioso que Carlos tivesse assumido a autoridade. A enfermeira cirúrgica estava chorando e começou a chorar ainda mais. Isabel estava chocada ante a ideia de chamar a polícia. Era estranho como pensavam que isso seria resolvido. Realmente acreditavam que poderiam encobrir? Calem-se todos. Enzo, especialmente você, ou juro por Deus que vou te agredir, Carlos gritou com uma voz que não parecia a sua. Esta ordem imediatamente silenciou a todos. O que não está claro, Isabel? Por que está aí parada? A mulher ainda estava na porta, sem ousar se mover. Seus olhos estavam arregalados. Chamar a polícia? Tem certeza? Para onde mais agora? E sem discussões, exigiu Carlos. Aparentemente foi muito convincente nesse papel, já que todos rapidamente cederam e começaram a cumprir suas ordens. Isabel saiu para chamar a segurança para isolar Enzo, e para contactar a polícia e o diretor médico. Carlos se dirigiu aos demais. Vamos limpar este lugar e preservar qualquer evidência. Precisamos nos certificar de que tudo esteja documentado corretamente para a investigação. Não podemos nos dar ao luxo de cometer erros agora. Começou a organizar o pessoal, garantindo que todos tivessem tarefas específicas para ajudar a lidar com a situação. Apesar do caos e de seu próprio tormento, Carlos sabia que a única maneira de superar isso era manter o foco e assumir o controle. Muito bem, Miguel, dirigiu-se ao anestesista. Você precisa se sentar à parte por enquanto e não falar com ninguém. Yolanda, você também, a enfermeira cirúrgica assentiu docilmente e se retirou. Mas o anestesista não estava pronto para ceder. Quem te colocou no comando? Quem você pensa que é? Protestou. Os olhos de Carlos se encheram de raiva e sua voz se tornou grave e ressonante. Nem pense em discutir comigo. Já fizeram uma bagunça aqui. Uma pessoa está morta, você se dá conta das consequências para todos vocês? Todos irão para a cadeia. Como puderam deixar que um idiota bêbado se aproximasse da mesa de cirurgia? Nem consegue ficar em pé. A atitude desafiadora de Miguel se esvaziou rapidamente. O espírito de competição e contradição desapareceu. Estarei na sala de descanso, murmurou de má vontade e saiu, lançando um olhar muito insatisfeito a Carlos. Carlos ficou sozinho com Enzo. Enzo parecia completamente alheio ao que estava acontecendo. Seu olhar apagado e sem compreensão se movia do paciente para os instrumentos e para seu subordinado. Até tentou iniciar um diálogo, fazendo perguntas, mas Carlos o ignorou. Que sentido tinha explicar algo a alguém que mal sabia seu próprio nome? Só tinha que esperar que chegassem os seguranças, levassem Enzo e o trancassem para evitar mais danos. Uma vez que Carlos se certificou de que Enzo, Miguel e Yolanda estavam isolados e que a polícia havia sido chamada, sentou-se no saguão principal, esperando. Perguntava-se quem chegaria primeiro, o diretor médico ou a polícia. E a quem teria que explicar primeiro. Precisava manter a compostura e não sucumbir ao estresse. O dia havia sido extremamente agitado desde a manhã anterior.
Quem poderia ter previsto uma reviravolta tão drástica dos acontecimentos? Como a vida poderia mudar tão dramaticamente? Carlos não podia deixar de pensar em uma coisa: se não fosse por aquela fatídica manhã, que havia sido há pouco mais de 20 horas, teria agido da mesma maneira? E se tivesse permanecido na ignorância sobre o relacionamento entre seu chefe e sua esposa, sem saber da gravidez de Enzo? Teria feito o mesmo? Nada teria mudado, certo? Não teria tentado acobertar seu chefe por um mal-entendido senso de dever? Queria acreditar em si mesmo como uma pessoa decente, mas honestamente, Carlos não tinha certeza. Tudo mudou quando sua visão de seu chefe mudou. Além disso, Carlos estava convencido de que Enzo havia se embebedado até tal ponto por uma razão. Devia ter ficado sabendo da gravidez de Regina. Isso não o desculpava, é claro. Enquanto estava sentado sozinho, Carlos tentava entender se era uma boa ou má pessoa. Estava profundamente preocupado com a conexão entre os eventos da manhã e da noite. É uma pena que a história não tolere o modo subjuntivo. Ninguém nunca saberá o que poderia ter acontecido se um determinado evento ou circunstância fosse apagado. Carlos sabia que a única maneira de manter sua decência nesta situação, de preservar sua autoestima, era entregar seu chefe às autoridades e deixar que elas lidassem com isso. Mas teria feito isso se não soubesse que Enzo, o cirurgião bêbado e clara causa da morte do paciente, era o amante de sua esposa? Se tivesse pensado em Enzo apenas como seu chefe, colega, mentor e um bom sujeito, teria agido igual? Esses dilemas morais eram uma prova séria para o cirurgião. E também sentia uma profunda pena pelo paciente que morreu sem razão, tendo vindo com um problema tão simples e terminando assim. Era uma tragédia para todos os familiares e entes queridos do paciente. Carlos foi tirado de seus tristes pensamentos quando o desalinhado diretor médico irrompeu no prédio do hospital. Tal velocidade era de se esperar, ele morava na casa vizinha. Roberto Cornélio se dirigiu ao cirurgião sem parar. Que diabos! Gritou o diretor médico. Ao notar que alguns visitantes se viravam para olhá-lo, baixou a voz, mas ainda assim ia contê-la. Deveria ter me chamado primeiro, consultado comigo. O que acha que está fazendo? Quem lhe deu o direito de assumir o controle? Para ser honesto, Carlos não tinha nenhuma dúvida de que essa seria a reação. O diretor médico estaria furioso. Naturalmente, sua prioridade era proteger a reputação do hospital, manter a aparência de legalidade e encobrir o crime, se possível. Mas Carlos havia cortado todas as suas vias de retirada, provocando a ira e a agressão dos superiores. No entanto, Carlos sabia que tinha razão e não tinha intenção de recuar. Nem um único músculo se moveu em seu rosto. Fiz o que era necessário. Não viu o estado em que estavam Enzo e o paciente? O que ele fez é inimaginável. Exatamente, gritou Roberto de novo. Eu deveria ter visto e confirmado. Carlos pensou consigo mesmo, sim, confirmar que não há nada a fazer para encobrir o cirurgião bêbado. Mas em voz alta disse: denunciar um crime é meu dever cívico e responsabilidade. Não vou negligenciar isso. O diretor médico estava furioso com o tom do cirurgião. Estava prestes a lançar uma diatriba enfurecida que, sem dúvida, teria contido uma boa quantidade de insultos. Mas, felizmente, os policiais finalmente chegaram. Roberto teve que se recompor e acompanhá-los para avaliar a situação e oferecer sua ajuda. No entanto, lançou a Carlos um olhar que claramente transmitia: isso não acabou ainda. Mas a Carlos não importava. Não se sentia culpado. De fato, muito pelo contrário. Estas últimas 24 horas haviam sido as mais estranhas de sua vida. Manhã, tarde, noite e agora madrugada, todas cheias de diversas surpresas e choques emocionais. Os oficiais começaram sua investigação e Carlos sabia que havia feito certo. A verdade viria à tona e se faria justiça, não importando as consequências. Havia agido com integridade e isso lhe dava uma sensação de paz em meio ao caos. Carlos sentia que havia repetido tudo o que sabia 100 vezes. Teve que relatar os eventos uma e outra vez para várias pessoas uniformizadas e à paisana, sendo interrogado até sobre os detalhes mais insignificantes. Os policiais e investigadores estavam interessados em tudo, pedindo-lhe que repetisse inclusive os detalhes da reunião de ontem. Estavam interrogando todo o pessoal que estava no hospital e tinha a mais mínima conexão com o incidente. Além disso,
Todo o pessoal de cirurgia e os subordinados de Enzo foram convocados. A polícia se interessava por cada detalhe da vida do chefe. Talvez alguém tivesse notado alguma estranheza recentemente. A minuciosidade era assombrosa. Em seu trabalho, Carlos já havia sido interrogado antes em várias situações onde a lei estava envolvida. Tinha havido queixas, relatórios e inspeções de rotina. Estava bem versado em lidar com pessoas uniformizadas. Por isso surpreendeu muito a minuciosidade com que abordaram o caso desta vez. Não pôde resistir a perguntar durante outra rodada de interrogatórios: "Pode me dizer por que estão investigando este caso com tanto rigor?" "Sinto muito, mas conheço o procedimento habitual." "É trágico, mas... não sabe quem era o falecido?" "De quem era filho?" interrompeu o oficial. É claro que Carlos não sabia e nem podia adivinhar. Sacudiu a cabeça com surpresa. O homem que morreu na mesa de cirurgia era o filho do vice-prefeito da cidade, o Sr. Juan, respondeu o oficial com cansaço. E de repente tudo fez sentido. A polícia tinha que investigar a fundo a morte do paciente para determinar se foi um acidente, um ato criminoso de negligência por embriaguez ou um assassinato a sangue frio. Nesse momento, Carlos se deu conta de que não havia maneira de Enzo se livrar disso. Seria preso. Era espantoso pensar que todo o pessoal envolvido na operação também poderia ter sido apanhado nas consequências. Não eram santos, mas era uma pena. Só estavam seguindo ordens. Embora fossem criminalmente negligentes. Carlos sentiu um alívio ao saber que não sentia alegria nem regozijo. Pelo contrário, estava muito deprimido por toda a situação. Mas tudo parecia justo e correto de um ponto de vista kármico. Enzo havia mentido durante toda a sua vida e agora estava pagando o preço. Não se deve brincar com a sorte. O álcool é um vício comum entre muitos médicos, mas mais uma vez havia destruído um médico talentoso. Era amargo e triste. Não importava que Enzo tivesse mãos hábeis e talento, mas Carlos preferia não pensar no caráter moral do homem. Felizmente, não era seu lugar julgar. Embora estivesse claro que durante a minuciosa investigação as autoridades provavelmente descobririam o caso de Enzo com Regina, isso significava que havia uma conexão indireta entre Carlos e seu chefe. Parecia particularmente agudo, dado que Carlos foi quem denunciou Enzo. Que sorte que nenhuma alma viva sabia que Carlos estava ciente da infidelidade de sua esposa. Isso teria complicado muito as coisas. Além das intermináveis interações com várias autoridades, Carlos teve que realizar 2 cirurgias de emergência. O que mais poderia fazer? Não se podia pedir aos pacientes que esperassem. Não se podia dizer-lhes que o cirurgião de plantão estava algemado respondendo às perguntas de um investigador. Enquanto se preparava para ir para casa, completamente exausto, Carlos decidiu descobrir todos os detalhes do pessoal fofoqueiro. Conhecia as enfermeiras curiosas e tinha certeza de que já haviam farejado e discutido tudo. Astutamente, esgueirou-se até a estação de enfermagem com um pacote de biscoitos e perguntou por novidades. "Meninas, poderiam compartilhar o que descobriram?" "Estou muito curioso", sorriu com malícia. 2 enfermeiras jovens, Antônia e Vânia, começaram a relatar tudo o que sabiam sobre o incidente, competindo para se superarem. "Deve ter estado em um encontro." "Se embebedou até ver o diabo", disse Antônia, franzindo o senho. "E o que te faz pensar isso?" perguntou Carlos, intrigado. Sua amiga interrompeu. "Você deveria ter visto como ele estava vestido. Todo perfumado. Definitivamente por causa de uma mulher." Nesta parte, Carlos não se surpreendeu. Era exatamente o que havia suspeitado. É claro, Enzo havia vindo de um chamado urgente de Regina. Por quê? Carlos havia dito a seu chefe que precisava terminar o relatório e que o entregaria amanhã. Havia dito o mesmo à sua esposa. Portanto, suas ações essencialmente haviam dado carta branca aos amantes. Vânia continuou fofocando. Foi então que o chamaram, quando trouxeram o paciente de ambulância. Chegou rapidamente, mas estava terrivelmente perturbado e bêbado. Terrivelmente bêbado. Antônia não queria ficar de fora e decidiu acrescentar a história. "Sim, bêbado, mas acho que pode ter bebido mais antes de entrar na cirurgia." Esta pergunta era mais retórica, mas Carlos a refletiu.
se as coisas eram como ele pensava, se Regina havia contado a Enzo sobre sua gravidez naquela noite, Enzo poderia ter estado tentando aliviar seu estresse. Por que não? Poderia ter bebido mais. E quem o deixou entrar na sala de cirurgia? Exclamou Vânia, indignada. Sim, tente detê-lo você, respondeu Antônia, fulminando sua amiga com o olhar. Sabe quantas vezes ele operou estando bastante bêbado? Só gritando ordens. Não como você, Carlos, a segunda enfermeira aproveitou para bajular. Carlos escutava atentamente, absorvendo os detalhes. A situação era ainda mais caótica do que havia pensado inicialmente. Mas agora tinha uma imagem mais completa do que havia acontecido. Embora a bajulação fosse apreciada, não mudava a gravidade da situação nem as consequências que todos os envolvidos enfrentariam. Escutando sua conversa pela metade, Carlos estava tentando montar uma imagem coerente do que havia acontecido na noite anterior. Parecia estar tomando forma. Sabia os detalhes mais importantes. Sabe o quanto o Sr. Roberto está zangado com você? Perguntou Antônia. Estava gritando com todos, dizendo que não deveriam ter te escutado, que não deveriam ter chamado a polícia. Sim, já me expressou isso, confirmou o cirurgião. Não escondeu que se perguntava como Roberto pretendia encobrir o ocorrido, especialmente considerando a identidade do paciente falecido. As enfermeiras trocaram olhares e deram de ombros. Só nos preocupamos com você. Todos pensam que você fez o certo. Enzo tem ficado cada vez mais arrogante ultimamente. Isso tinha que acontecer, compartilhou Vânia. Carlos pensou consigo mesmo. Me pergunto quão desapontadas ficariam comigo se soubessem sobre o caso secreto entre Enzo e Regina. Isso desacreditaria minhas ações até aos meus próprios olhos, quanto mais aos olhos dos outros. Provavelmente o veriam como um ato de mesquinhez. Eu também acho que fiz o certo, forçou um sorriso. Está bem, meninas. Cuidem-se. Vou para casa. Depois de se despedir calorosamente do pessoal que encontrou no caminho, Carlos se apressou para ir embora. Todos que encontrava lhe davam sorrisos inusualmente largos. Viu que aos olhos deles quase havia se tornado um herói. Isso fazia sentir náuseas, levando-o a questionar cada vez mais se suas ações haviam sido imparciais. A pergunta pairava no ar, uma reprovação não dita. Seja como for, era hora de ir para casa e conversar com sua esposa. Carlos se preparou mentalmente para uma conversa difícil. Mas não aconteceu. Justo quando estava prestes a sair do hospital, outro policial o deteve e pediu que fosse ao departamento de investigação. A paciência de Carlos estava esgotada e ele estava cansado de repetir o mesmo uma e outra vez. Não pôde se conter. Sério? Escute, estou exausto. Não pode esperar? O policial respondeu com um tom que não admitia discussão. Não, senhor. Precisamos que venha agora. É o procedimento. O que podia dizer? Tinha que cumprir. Carlos também temia que na próxima conversa com os investigadores pudesse vir à tona o fato de que sua esposa era amante do suspeito. Teria que controlar suas emoções de alguma forma. Poderia conseguir? O cirurgião sabia que não era bom em fingir. Mas, felizmente, esse fato não havia chegado à atenção dos investigadores ainda. Ou haviam decidido reter essa informação. Em qualquer caso, não perguntaram nada novo a Carlos. Eram as mesmas perguntas uma e outra vez. Consequentemente, as respostas de Carlos se mantiveram inalteradas. Por sorte, não havia dito uma única palavra falsa. Diga-me, terei que passar por isso muitas mais vezes? Para ser honesto, está começando a ser esgotante, disse o cirurgião. O investigador, um homem da mesma idade que Carlos, sorriu. Sabe quem era o paciente? Todos os superiores estão exigindo ação rápida para identificar os culpados, não importa o que. Bom, não há nada novo para dizer, Carlos estava desconcertado. O investigador apenas deu de ombros. Meus superiores me ordenaram revisar todas as declarações. Então estou revisando. Embora o culpado já tenha recuperado a consciência e confessado. Bem, seria estranho negar, assentiu o cirurgião. Finalmente, Carlos foi liberado na hora do almoço. Meio-dia perdido.
Naturalmente, quando finalmente chegou em casa, Regina não estava lá. Ela havia ido trabalhar há muito tempo. Talvez fosse melhor assim. Teria algum tempo para dormir. Também precisava pensar cuidadosamente em como abordar a conversa com Regina, o que dizer e como ser cauteloso. À hora habitual, ouviu o barulho na porta da frente. Não havia dormido, só tinha ficado deitado escutando. Finalmente sua esposa chegou. Regina conseguiu entrar e ir para a cozinha quando seu marido exausto saiu do quarto. Carlos ficou parado na porta, olhando-a com um desprezo mal disfarçado. Embora ela não tenha percebido ou fingiu não perceber. "Oh", disse ela, "você está em casa. Me surpreende." Não respondeu ontem, nem depois. "Não foi tão difícil, Regina." "Não retroceda", disse Carlos. Ela não recuou e parecia pronta para começar outra tempestade em copo d'água. Esta maneira de se comunicar convenceu Carlos de que ela não sabia nada do que havia acontecido. "Bom, melhor assim", pensou ele. "Por quê?", perguntou. "Seu amante te disse que tinha um relatório confirmando meu paradeiro?" Os olhos de Regina se arregalaram de surpresa e choque. Naturalmente, ficou surpresa que seu marido soubesse sobre o amante e a infidelidade. Mas fingiu não entender do que ele estava falando. Embora estivesse claramente assustada, era evidente. "O quê? Que amante? Do que você está falando?" Sua voz até vacilou um pouco. "Sinto muito", respondeu o homem com cansaço, "não tenho energia para cortesias. Então serei muito breve. Tenho 3 notícias para você. Primeiro, e o mais importante, sei que você tem me traído com Enzo, meu chefe." Regina se sentou, surpresa. Tudo o que estava acontecendo claramente não fazia parte de seus planos. Não estava preparada e até tentou fingir que se sentia mal. Este ato de sua esposa não convenceu Carlos nem um pouco. Ele continuou com seu discurso preparado. "Segundo, sei sobre sua gravidez e que a criança não é minha." Era preciso ver a expressão no rosto de Regina. Suas emoções mudavam na velocidade de um fotograma subliminal, provavelmente mal se mantendo em dia com seus pensamentos. Obviamente estava tentando descobrir onde havia falhado e como sair dessa situação. Deveria negar tudo ou confessar e implorar perdão? Mas seu marido foi implacável. "E terceiro, isto é mais uma notícia para você do que para mim, suponho." Enzo não está respondendo, provavelmente você está preocupada com isso. Você contou a ele sobre o bebê e agora pensa que ele simplesmente te abandonou, não é? Regina permaneceu em silêncio, mas lançou um olhar a seu marido cheio de raiva e ódio. Estava claro que ele havia acertado em cheio com suas conclusões. "Bem, Enzo não está respondendo porque está em uma cela de detenção. Ele se apressou do seu encontro amoroso para a cirurgia já bêbado, não é?" E acrescentou mais devido ao estresse. "Não vou te sobrecarregar com detalhes desnecessários, já tive o suficiente deles hoje. Só direi uma coisa, o paciente morreu e Enzo é 100% responsável por isso. Então, sinto muito, mas seu amante vai para a cadeia. Você não precisa acreditar em mim, mas realmente lamento que tenha resultado assim." Assim que Regina ouviu esta notícia, começou a soluçar incontrolavelmente. Carlos sentiu que nunca havia visto sua esposa em tal estado antes. Talvez Enzo realmente a amasse. Ou talvez fosse tudo por causa da gravidez e dos hormônios. Embora o cenário mais provável, por cínico que pareça, parecia ser que ela sentia pena de si mesma. Sim, era uma situação lamentável de fato. Sua histeria continuou por uns 10 minutos. Não parava, só continuava soluçando. Os nervos de Carlos não puderam suportar mais. "Sinto muito, mas não tenho tempo nem energia para escutar suas histerias. Não vou me compadecer de você. Por favor, faça as malas e vá embora." Foi então que sua esposa finalmente reagiu. Olhou para ele com uma expressão desconcertada. "Você quer me expulsar da casa?" Ela estava surpresa, mesmo diante da sugestão. O que esperava? "Este apartamento é meu, herdado da minha avó. Então você não tem nenhum direito legal sobre ele. Sugiro que faça as malas e vá para a casa da dona Marisa o mais rápido possível. Tenho certeza de que ela ficará encantada em ter sua amada filha."
Não se sentia orgulhoso de si mesmo. Agora havia deixado que suas emoções o dominassem. Havia ultrapassado o limite. Quando queria se manter distante. Na opinião de Carlos, sua esposa deveria ter se submetido em silêncio. Como poderia ser de outra forma? Ela estava encurralada. Seu marido sabia sobre o caso e o filho de seu amante. Suas noções intelectuais sobre a vida não se alinhavam em absoluto com as de Regina. Ela pensava que poderia pedir perdão e ser perdoada. Inconcebível. Como pode me tratar assim? Começou a chorar sua esposa. Tenha piedade de mim. Me perdoe. Sim, cometi um erro, mas... Ele não podia acreditar no que ouvia. Nem queria escutar essa tolice. Era insuportável. Chega, a interrompeu Carlos. Falou em voz baixa e calma. Guarde essa atuação para sua mãe. É tarde demais para jogar comigo. Carlos, meu amor, por favor, me dê outra chance. Te imploro, não me deixe. Não vê em que situação estou agora? Regina irrompeu de novo. Estrita, mas calmamente, ele respondeu. Ambos sabemos que nosso casamento não deu certo. Você poderia ter ido embora, isso teria sido compreensível. Mas escolheu trair. Sim, fui tola. Me perdoe, ela caiu em prantos. Sou uma idiota. Me surpreende o quanto você acha que sou tolo. Realmente acredita que vou te perdoar? Que vou ficar calado, sorrir e criar um filho que você teve com outra pessoa? E ainda por cima escutar suas queixas e escândalos repetidamente? É mais do que posso suportar. Dominado pelas emoções, levantou as mãos. Nesse momento, Regina viu claramente que tudo havia terminado. Não importava o que fizesse, quanto implorasse por clemência, quanto se arrastasse a seus pés. Nada ajudaria. Era o fim. Sua paciência havia se esgotado. A calma, o tom uniforme e o cansaço em seus olhos influenciaram muito em sua decisão final. Não restava nada a fazer além de arrumar suas coisas e ir embora. O que ela fez? As últimas 3 horas a sós com sua esposa foram uma provação para Carlos, mas valeu a pena. Finalmente estava sozinho. A sensação de liberdade era inebriante, e não havia arrependimentos. Parecia que a vida estava melhorando, que finalmente podia respirar de novo. Mas no dia seguinte, no trabalho, Carlos se deparou com uma surpresa muito desagradável. O diretor médico o chamou para um relatório. Roberto gritava. Como você pôde? No que estava pensando? Deveria ter me chamado primeiro, perguntado como proceder. Deveria ter me chamado primeiro, não a polícia. O sistema nervoso do cirurgião estava cansado de resistir ao estresse interminável e, em um momento impulsivo, soltou. E o que teria mudado? Você teria escondido o corpo? Isso foi um erro. Roberto gritou tão alto que vários andares acima e abaixo puderam ouvi-lo. O resultado era óbvio, o diretor médico forçou a escrever uma carta de demissão se não quisesse ter problemas no trabalho. É claro que poderia ter se recusado categoricamente. Mas como isso teria ajudado? Processar o hospital? Lutar contra a decisão do diretor médico? Arruinar sua reputação? E pior ainda, continuar trabalhando sob esse louco? Quem precisava disso? Estava claro que com tal atitude da direção, sua carreira havia terminado ali. Não, Carlos assinou tudo o que lhe pediram, concordando em sair de comum acordo, e foi embora naquele mesmo dia. Foi algo amargo despedir-se do pessoal, que em sua maioria eram boas pessoas e profissionais. Mas assim devia ser. Carlos tentou encarar filosoficamente. Não se incomodar nem lamentar desnecessariamente. Haveria outro trabalho, melhor que o anterior. Afinal, este período significava renovação. Era tolice chorar pelo passado que não podia ser mudado. O que passou, passou. Apesar de tudo, Carlos não se arrependeu de como havia agido. Enzo havia cometido um crime e tinha que responder por ele perante a lei. A vida de Carlos durante este período deu voltas e reviravoltas surpreendentes. Mal teve tempo de se adaptar antes que tudo mudasse drasticamente de novo. Era impossível até mesmo entender em que direção essas mudanças estavam indo, para melhor ou para pior.
A semana seguinte a todos os eventos, o cirurgião passou deitado no sofá. Fazia muito tempo que não descansava tanto, corpo e alma. Finalmente não havia necessidade de se apressar para lugar nenhum, sem prazos, sem ninguém o repreendendo. Era uma bênção. Isso era algo com que sonhar. Uma semana depois, recebeu uma ligação. Uma voz masculina suave pediu que fosse ao hospital em um horário determinado. Honestamente, Carlos não deu muita importância. Presumiu que precisava finalizar alguns trâmites, documentos pendentes ou seu prontuário pessoal, coisas típicas da burocracia relacionadas à sua demissão. Mas resultou que nesse curto tempo, tudo no hospital havia mudado. O Sr. Roberto havia sido removido de seu cargo e um novo diretor médico havia sido nomeado. Este novo diretor, o Sr. Danilo, rapidamente entendeu como e por que Carlos havia sido demitido. O novo diretor médico disse a Carlos sem rodeios: diferentemente do meu antecessor, aprecio muito esse tipo de comportamento e honestidade dos funcionários. Gostaria de convidá-lo a voltar a trabalhar. Além disso, temos uma vaga para o cargo de chefe do departamento de cirurgia. O que acha da minha oferta? Ficaria encantado, respondeu Carlos com entusiasmo. De fato, por que recusaria? Excelente. Por favor, comece suas funções a partir de amanhã, sorriu o diretor médico. Que reviravolta inesperada de 180 graus. Como alguém poderia prever onde encontraria fortuna ou perda? Carlos não poderia ter imaginado uma oferta tão generosa nem em seus sonhos mais loucos. Tudo o que havia acontecido nesse curto período claramente demonstrava uma coisa: há um equilíbrio entre o bem e o mal na vida, e nunca se deve desesperar ou perder a esperança, porque nunca se sabe como o destino irá girar. De algo ruim pode surgir algo bom, e vice-versa. A chave, talvez, é nunca perder a esperança, fazer o certo e esperar o melhor. Essa é a receita e o segredo da felicidade. Agora Carlos espera que, além de sua carreira, logo tenha sorte em sua vida pessoal também. Quer encontrar sua alma gêmea, descobrir aquele sentimento brilhante